Olá, eu sou o José Júnior e este é o segundo vídeo da série As Artimanhas de Satanás. Neste vídeo nós vamos aprender um pouco mais sobre as artimanhas de Satanás, sobre a forma como ele age. E hoje nós vamos estudar o texto de Jó capítulo 1, dos versículos 6 até o 11. Nós vamos aprender um pouco mais sobre as artimanhas de Satanás e sobre como ele age. Jó capítulo 1, versículo 6 diz assim, ó: Ora, chegando o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Esse termo aqui, filhos de Deus, eu vou deixar para abordar em um outro vídeo, tá? Vou gravar um outro vídeo para explicar só esse termo aqui, filhos de Deus, mas fica para outro vídeo. Versículo 7. O Senhor perguntou a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: De rodear a terra e passear por ela. Jó 1,7. É interessante que quando Deus pergunta de onde você vem, Satanás diz de rodear a terra, de passear por ela. Aqui a gente aprende que Satanás não é onipresente, ou seja, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele estava naquela reunião celestial e quando Deus perguntou de onde você vem, aí ele respondeu de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, então aqui nós aprendemos que Satanás não é onipresente, ou seja, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipresença é uma qualidade, uma característica que só Deus tem. Satanás não é onipresente, não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso fica claro aqui em Jó capítulo 1, versículo 7. Versículo 8. Disse o Senhor a Satanás: Notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Agora olha o versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura Jó teme a Deus em vão? Versículo 10. Não tens protegido de todo lado a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicam na terra? Olha que interessante, irmãos. Quando Deus pergunta para Satanás: Observaste tu meu servo Jó? Satanás ele não tirou um caderninho do bolso e começou a procurar. Jó, peraí, Senhor, deixa eu ver, quem é esse Jó? De qual Jó que o Senhor está falando? Deixa eu ver aqui no meu caderninho, porque tem muito Jó na terra, eu não sei de quem é que o Senhor está falando. Não, Satanás não fez isso. Quando Deus falou: Observaste tu meu servo Jó? Satanás sabia exatamente quem era Jó. Sabia exatamente de quem Deus estava falando. Neste versículo, irmãos, Jó capítulo 1, aí, dos versículos 8 ao 10, a gente percebe que Satanás, ele sabe exatamente quem eu sou, onde eu moro, onde eu trabalho, quem são os meus vizinhos, quem são os meus amigos, quem são os meus parentes. Satanás, ele sabe tudo sobre mim. Satanás, ele sabe quem é você, onde você mora, onde você trabalha, quem são os seus vizinhos, quem são os seus amigos, quem são as pessoas com quem você se dá bem, as pessoas com quem você não se dá bem. Satanás, ele sabe tudo sobre você e sobre mim. Por quê? Porque para empenhar ou desempenhar, melhor as artimanhas dele, ele precisa conhecer o inimigo dele, ele precisa conhecer bem a cada um de nós para que ele obtenha mais êxito ao empenhar as artimanhas dele, as armadilhas dele. Então aqui a gente aprende que assim como Satanás sabia exatamente quem era Jó e de qual Jó Deus estava falando, ele sabe exatamente quem é o José Júnior, ele sabe exatamente quem é você, onde você mora, enfim, ele sabe tudo sobre mim e sobre você. Satanás, ele sabe tudo sobre nós, porque quanto mais você conhece o seu adversário, o seu oponente, mais fácil é você obter êxito, você obter a vitória. Satanás, ele conhece tudo sobre mim e sobre você. E você conhece tudo que precisa conhecer sobre Satanás? Paulo, lá em primeira Tessalonicenses, capítulo 2, se eu não me engano, versículo 18, ele diz aos irmãos tessalonicenses: Olha, eu desejei ir ter convosco, mas 2 vezes Satanás nos impediu. O que eu quero dizer com isso?
que Satanás ele é um adversário que ele não pode ser menosprezado. Paulo diz que intentou ir até os irmãos tessalonicenses, mas Satanás o impediu. Então Satanás é um oponente que não pode ser menosprezado. Lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, Satanás é chamado de o acusador de nossos irmãos. Ele vive acusando tanto a mim quanto a você diante de Deus. É isso que a gente pode presumir. Só que olha que diz o versículo 11 de Jó 1, Satanás dizendo para Deus: mas estende agora a tua mão e toca em Jó em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face. Aqui a gente aprende que Satanás não é onipotente, ou seja, ele não pode todas as coisas, porque ele disse para Deus: estende a tua mão, né, e toca em Jó, e vai ver se ele não blasfema do Senhor. Ou seja, aqui a gente vê que Satanás não é onipotente, não pode todas as coisas. Tudo que Satanás faz, ele precisa pedir autorização para Deus. Para tocar na sua vida, Satanás precisa pedir autorização para Deus. Para tocar na minha vida, Satanás precisa pedir autorização para Deus. Ele não é onipotente, ou seja, ele não pode todas as coisas. Ele não é onipresente, ou seja, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele não é onisciente, ele não sabe todas as coisas, ele não pode prever o futuro. Porque se Satanás fosse onisciente, se ele pudesse prever o futuro, ele saberia que Jó permaneceria fiel a Deus. Ele acreditou que Jó não iria permanecer fiel a Deus. Mas ele se enganou. Deus sabia que Jó permaneceria fiel a Deus, mas Satanás acreditou que Jó não permaneceria fiel a Deus. Então, com isso, a gente aprende que Satanás também não é onisciente, ele não pode prever o futuro, ele não sabe todas as coisas. Então, guarda no seu coração que Satanás não é onipresente, ou seja, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Satanás não é onisciente, ele não sabe todas as coisas, ele não pode prever o futuro, e ele não é onipotente, ou seja, ele não pode todas as coisas, pois tudo o que ele faz, ele precisa pedir autorização para Deus. Então guarda essas informações aí no seu coração para que você consiga entender um pouco melhor sobre como o diabo age, sobre as artimanhas de Satanás, tá? Reflita sobre esse texto aí de Jó capítulo 1 dos versículos 5 até o 11 e medite também nas informações que você viu no primeiro vídeo, guarda as informações que você está vendo agora no segundo vídeo e se prepara para o terceiro vídeo, porque você vai aprender um pouco mais sobre as artimanhas de Satanás. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Se esse vídeo foi útil para você, compartilha e até a próxima.